É isso aí. A Regina vai fazer o preparo de hoje. Hoje você deu um pouquinho aviso. Boa tarde, boa noite a todos. Eu ia igual era Iracida, boa tarde, tá vendo? Boa noite a todos. E o nosso preparo, a mensagem de Joana para hoje, na psicografia de Divaldo Franco, diz assim. E o livro é Vida Feliz, né? As vitórias das questões ilegais são utópicas. Deixam paladar de amargura. Injustas, ferem os outros, não podendo beneficiar realmente a ninguém. Quem edifica sobre terreno alheio termina por perder a construção. Nunca será justa a alegria conseguida no rio das lágrimas alheias. Cuida bem das tuas causas e luta somente quando tiverem um apoio legal e se firmarem nos alicerces da moral. Bom, esse texto tão pequenininho de Joana, eu acho que ele nos leva a uma série de reflexões, né? E a reflexão que eu faço, assim, do início do texto, quando ela fala das vitórias, das questões legais são utópicas, eu acho que é um modelo bem atual, né, do que a gente está presenciando, né? Se a pessoa se locupleta de uma vitória, né, a partir da dor alheia, esse processo é um processo utópico, porque em algum momento isso vai ser desmistificado, isso vai ser descoberto, né? E as coisas vão acontecer, né? Então, é uma utopia alguém pensar que pode se locupletar, mesmo que legalmente, do sofrimento alheio, tomando para si posse de coisas que não lhe pertencem, né? Com a máscara da legalidade, né? Mas outra coisa que eu acho que é muito importante também, que ela fala aqui, é sobre as tuas causas, lutar pelas tuas causas quando tiverem apoio legal e se firmarem nos alicerces da moral. Porque nem sempre o que é legal é moral, né? As leis do homem nem sempre nos levam à felicidade, nos levam a cumpri-las com atitudes corretas em relação aos outros. Para eu poder me explicar melhor do que eu quero dizer, eu empresto uma importância a uma pessoa, né? E faço com que essa pessoa me assine um documento de que vai me devolver naquele outro dia, num determinado dia. Então, eu tenho o direito legal de cobrar a essa pessoa. Mas se eu sei que esta pessoa está passando por uma dificuldade e eu não estou necessitando daquela importância, será moral eu cobrá-la? Será moral eu prejudicar esse irmão? Ou seria legal, mas não é moral? Então, eu acho que o que Joana quer passar para nós é essa mensagem de que, apesar da legalidade das leis do homem, a gente tem sempre que pensar primeiro nas leis divinas e fazer primeiro o bem, antes até mesmo de pensar na parte somente material e na parte legal. É isso que eu entendo desse texto. Teremos outras elucubrações para fazer aqui, mas realmente a gente não tem o tempo, né? Então, que todos tenham uma boa palestra, tá? Que possamos aproveitar bem de todos os ensinamentos que a Cristiane traz para nós, tá bom? Boa tarde a todos. Jesus, amorável Mestre, amigo, irmão de amor incondicional, aqui estamos, Senhor, buscando sentir a sua presença e aprender através dos seus ensinamentos, buscando a paz que há em Ti para sentirmos também em nós. Assim pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva a Cristiane Niero, trabalhadora da casa, nos estudos que ela preparou para a noite de hoje. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Ô Clóvis, é para você sentar lá atrás e sair do ar-condicionado que você está doente. Ah, não é não? É a Gi? Então, Gisela, é com você que ela está falando aqui. Então tá bom. Só quis dar o recado, acho que não estava ouvindo, a gente está com o microfone e oportunidade, né, gente? Vamos lá. Então, o nosso tema... A Iraci falou uma mentira para vocês, tá? Que eu vou contar aqui, que ela falou assim, que a Cristiane preparou o estudo. Eu não preparei nada, que eu sou plano B, tá? Plano B nunca prepara nada. Plano B vai no vai, entendeu? Plano B vem na encarnação para, se der errado, ela sair certa, entendeu? Porque ela tem que aprender a se virar. Então, vamos embora. Então, hoje o nosso tema é esquecimento do passado. Então, caso me dê branco, vocês sabem que a gente está dentro do tema também, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá. O esquecimento do passado, gente, está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Engraçado, né? Quem está chegando pela primeira vez está ouvindo isso. Um capítulo chamado Bem-aventurados os aflitos vai falar sobre o esquecimento do passado. Não dá um pânico, né? Você fica pensando, cara, que coisa louca, né? Mas, enfim, vamos lá. Para a gente poder começar com isso, a gente tem que, né, trazer o que a doutrina espírita traz para a gente, que, em verdade, né, amplia os horizontes para que a gente possa pensar e se relacionar com a religião de uma outra maneira. Eu não sei vocês, mas quando nós aprendemos, né, na educação que nós temos que ser pessoas educadas, pessoas boas, sei lá mais o que você tem que ser, você fica se questionando muitas vezes para quê? Porque se a morte terminasse com tudo, por que você está sendo bonzinho? Você tem que ser malandro, né? Para poder viver bem, ter um prazer maneiro, né? Poder viver tudo que tem que ser vivido e depois, quando morrer, morreu, acabou. E o Espiritismo diz não é bem assim. Não tem esse negócio de morrer, acabou. O que o Espiritismo traz para a gente? Que existe vida após a morte, e não só vida após a morte, mas existem outras existências, que nós somos espíritos, e qual é o nosso objetivo aqui em sermos espíritos? É evoluir. O que é evoluir para o Espiritismo? Não é você virar um Pokémon, não é você ganhar um terceiro braço, virar mutante, voar, não é nada disso, né? Porque evoluir parece que é isso, mas não é. E nem é você também saber todas as coisas sobre tudo, você ter um intelecto exímio, maravilhoso, não é nada disso, e nem ser bonzinho igual ursinho carinhoso, não é nada disso, tá? Você evoluir é você ter consciência, autoconsciência. É você conseguir perguntar a si mesmo, por que eu faço tal coisa? E a sua resposta ser uma resposta plenamente consciente, sabendo por que você faz, né? Sem nenhum desvio. Vou dar um exemplo simples. Por que você tem fome? Aí você pensa, né? Que a pessoa que é de exótica está pensando, é meio óbvio, né? Se eu tenho fome porque eu tenho o quê? Fome. Logo eu como porque eu quero comer porque eu tenho fome. Não. Quando você tem fome, você aciona uma área no seu cérebro, que é a mesma área acionada pela ansiedade. E quando que você tem ansiedade? Quando você está inseguro, quando você está com algumas questões que você tem que colocar para fora e você não está percebendo, quando você está guardando alguma coisa na expectativa, quando você está projetando que alguma coisa saia da maneira que você quer, quando você está desejando, vários momentos. Então, quando você tem ansiedade e fome, uma mesma área cerebral aciona. Então, em verdade, quando ela aciona, a fome se confunde com a ansiedade. E você pode estar comendo por 5 razões. Uma é fome, realmente. Mas a segunda razão é porque você tem um complexo dentro de você de abandono. O que é isso? De alguma forma, você sofreu alguma experiência de abandono, pode ter sido na sua infância, pode ter sido, enfim, em outras existências, nós não sabemos. E quem tem complexo de abandono, quando come que nem um desgraçado. Como come? Que comer que nem um desgraçado? Você dá para o abandonado um pacote de biscoito. Quando você pisca, não tem mais pacote. Nem biscoito, não tem mais nada. E a criatura, quer ver outra pessoa comendo com desespero? Você dá para ela uma caixa de bombom. Ela tem que comer tudo e passa mal. Ela não pode comer um bombom. Né? A pessoa que tem abandono come rápido. Parece, né, parece que ela caçou e a caça vai embora. Ela come desse jeito. E parece que ela está com fome há 5 dias. Né? Você tem certeza que a pessoa não come há 5 dias.
é a pessoa que tem questão de abandono. Quando o abandono rela nela, que gera uma ansiedade e ela não sabe por quê, ela sente fome. Louco, né? Vamos lá. Segunda razão. Você come por falta de autoconhecimento, nutrição. Para que você está vivo? Por que as coisas acontecem na sua vida? Quando você não sabe por que isso acontece, você come muito doce, muitas coisas que têm calorias. Caloria é luz. Luz é conhecimento. Então você vai ser aquela pessoa que tem certeza que na outra vida, uma graça ao véu do esquecimento, você não se lembra, você foi uma formiga, né? Sim, não estou falando de você. Estou falando de outras pessoas, né? Mas, enfim, né? Aqui a gente foi formiga com certeza na outra vida, era encarnação formiga, menos o Clóvis. O Clóvis é o mais educado, que ele não, a gente aqui é desarvorada, né? Quantos doces a gente come na quinta-feira? 4 doces. E não é pedacinho, não, gente. É aquele pedaço, aquela pataca mesmo, sabe? Que o pessoal, a culpada é a Tereza Milton, que guarda pra gente, né? Mas vamos lá. Você come por isso. Você também pode comer porque você está vazio. Como assim vazio? Quando a sua vida não tem menor sentido, você come porque você se sente preenchido sem perceber. Ou você se come para se dar um agrado, né? Você fala, ai, fiz o dever de casa, vou comer um brigadeiro, né? Ai, mereço, né? Essas coisas. Aí a minha pergunta é, quando você tem fome, você sabe quais 5 razões é a sua fome? Não. Então, nós somos pessoas que não somos conscientes, né? Nós somos conscientes. Nós somos tomadas pela nossa própria fome e não sabemos. Então, evoluir é você ter autoconsciência, é você saber as coisas, é você fazer as coisas pleno, sem nenhum apego do ego, sem 3 coisas, sem necessidade de autoafirmação. O que é autoafirmação? Quando você precisa provar alguma coisa a alguém, ser aceito por alguém ou por alguma coisa, ou por uma ideia que você guarda na cabeça, ou por uma pessoa, ou por uma crença, ou, enfim, por padrões de sociedade. Se você faz isso, ou para dizer que você está certo, se você faz alguma coisa movido pela autoafirmação, essa ação é do seu ego. Se você faz alguma coisa numa compensação, o que é compensação? Quando você tem uma deficiência de alguma coisa e você faz para mostrar aquela deficiência que você não gostaria de externar. Vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa fortona que quer bater em todo mundo? O que ela é, no fundo? Fraca, porque ela é uma pessoa que se ofende com uma facilidade absurda. Qualquer coisa ofende ela, então ela tem que se armar o tempo inteiro e falar, e não sei o que, não. Esta pessoa fraca tenta se ocultar através de uma muralha que parece que ela é o quê? Forte. Então, essa é uma ação do ego. E a outra ação do ego é quando você projeta para o outro aquilo que é seu. Não, mas fulano é ruim mesmo. Nem Jesus Cristo com fulano ia gostar do fulano. Que ele ia falar que você é pior que Judas. Né? Por quê? Porque, em verdade, a gente projeta para o outro aquilo que a gente não vê na gente. Então, se alguma ação sua fazem parte desse trio, e a maioria das nossas ações fazem, nós não somos pessoas conscientes. Então, evoluir para o espiritismo é isso. E como é que Deus programou essa coisa para você se tornar consciente? Da seguinte maneira. Mais ou menos assim. Mas vamos lá, Fábio tira foto. Tira a foto, porque depois eu vou apagar, hein? Posso apagar? Então tá bom. Né, gente? Isso aqui foi a aula passada. Por isso que você tem que tomar cuidado com o professor que você escolhe no centro espírita, porque se for eu, você não vai entender nada. Aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar boiando aqui. Nem eu sei o que eu mesmo escrevi, o que eu mesmo falei. Mas vamos embora. Vamos explicar como é que funciona isso. Eu vou começar com um mito, tá? Para a gente poder pegar aqui um mito que funciona, que está no espiritismo, mas eu vou contar de uma maneira mitológica porque fica mais legal, né? Porque a gente sabe que palestra espírita tem uns que vêm porque tem que vir, outros vêm porque tem que vir e outros vêm porque estão, né, sofrendo, então a gente dá uma graça para a pessoa. Vamos lá. Quando Deus cria a gente, Ele cria a gente simples e ignorante. O que é ser uma criatura simples, né, e ignorante? O que é ser ignorante? Ignorante não é você ser uma anta, não, tá? Então, Deus não cria você no estado anta. Ele cria você no estado puro. O que é ser ignorante? Vou dar um exemplo da ignorância aqui pra gente, tá? Para o espiritismo, Deus não tem sexo. Deus é total flex, tá? Ele é tanto homem quanto mulher. Deus é uma lei, e ele tem essas duas energias. A energia masculina e a energia feminina. O que é energia masculina? É só você que é casada
falar com o seu marido quando ele está vendo televisão. O que acontece? Não acontece, porque ele está vendo televisão. E é isso, né? E ele está ali. Então, a energia masculina é a capacidade que nós temos de direcionar, é a energia da ativa, é a energia da ação, é a energia do pensamento, a energia da razão. E a mulher é o contrário, a energia feminina, ela é o contrário. Quando a mulher está vendo televisão e você fala com ela, o que ela faz? Ela fala com você, ela assiste a novela, ela dá bronca no filho e faz a lista de mercado que ela estava acabando de fazer enquanto ela assistia a novela e dava bronca no filho e falava com você. É uma energia de receptividade, é uma energia material, uma energia diferente da do homem. Deus tem essas duas energias, é a mão da justiça e a mão da misericórdia. Vocês já pararam para pensar como é que Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? O que é ser justo? É ferro a fogo. E o que é ser misericordioso? É ser bonzinho, né? É não ser tão de ferro a fogo. Então, é como se ele fosse pai e mãe ao mesmo tempo. Isso significa o Deus que Jesus traz para a gente. Nós somos a imagem e semelhança dele. Nós temos que desenvolver essas qualidades dentro de nós. Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. E nós precisamos achar essa divindade. Joana de Ângeles chama de achar o nosso Deus interior, o nosso estado crístico, que é desenvolver essas energias. Só que quando ele cria a gente ignorante dessas próprias energias, da nossa própria condição. Ignorante para a gente é você ser inconsciente. Você não tem consciência, você não sabe. Então, para a gente poder ilustrar esse momento, eu vou pegar dois personagens conhecidos, que é Adão e Eva. Quando Deus cria Adão e Eva, que simboliza essas energias dentro da gente, a energia masculina e a energia feminina, ele cria Adão e Eva e fala assim para Adão e Eva, forniquem, né? Ou seja, procriem, né? Fiquem felizes no paraíso. E eles já estavam, né, procriando há muito tempo, né? Eles não foram expulsos porque eles cometeram um ato de procriar, né? Eles já estavam procriando há muito tempo, só que eles estavam procriando igual o seu cachorro. Seu cachorro, como é que vão pegar? Se você tem um cachorro macho em casa e chega uma visita em casa, o que acontece com a visita? Dá risada só porque eu não vou nem dizer, né? Porque o cachorro ele não faz muita diferença se é cachorro, se é perna de alguém, se é visita ou se é a cadeira. O cachorro que está na vontade de procriar. Então, o cachorro ele faz isso inconsciente. E o seu cachorro, quando você leva ele para cruzar com uma cachorra, ele não fica assim. Boa pelagem, bem alimentada, boazinha educada, vou pegar. Ele não faz isso. Deu feromônio, meu bem, tá ali na maravilha, né? Então, o que acontece? Isso é uma inconsciência, eles fazem inconscientemente. E essa inconsciência, ela não dá pra gente culpa. Alguém já viu cachorro pagando, né, culpado de alguma coisa? Cachorro fazendo alguma coisa da treva? Menos o poodle, mas as outras raças de cachorro, né? Elas, na verdade, são puros. Os animais são puros. Se a vaca te der um coice, ela não vai para o inferno das vacas, ela não vai para o umbral da vaca, fica, ai meu Deus, tem um coice na fulana. Isso não vai acontecer. A vaca ela vai morrer na tranquilidade dela, dando um coice na sua cara, e ela vai reencarnar depois como um golfinho, como qualquer outra coisa, para poder evoluir, porque ser vaca sempre não rola, né? Apesar que tem as pessoas que ficam encarnando o mesmo animal, né, gente? Elas ocupam 2 reinos na mesma vida. Né? Tem gente que é vaca e pessoa ao mesmo tempo. Tem gente que é alguma coisa e outro animal ao mesmo tempo. Mas isso aqui é uma questão arquetípica. Vamos lá. Vamos voltar para cá. Vamos voltar. Todo mundo lembrou de uma pessoa, né, gente? Todo mundo lembrou de uma pessoa. Mas hoje a gente vai descobrir que o problema está na gente, mas vamos embora. Mas vamos lá, voltando para cá. Simples e ignorante. Então, Adão e Eva já estavam ali há muito tempo. Eis que a luz, tá? Quem é luz? Lúcifer. A palavra Lúcifer vem de luz, lucificável. Ele é o símbolo da serpente, né? A serpente é a Kundalini que sobe, a energia que sobe a nossa mente, né? O Lúcifer, ele se apresenta, né, na forma da maçã, que é né? Na verdade, ele oferece uma maçã para Eva, né? A maçã é o símbolo do conhecimento, tá?
E aí o que que acontece? Ele oferece uma maçã para Eva e ele fala assim: oi, Eva. E Eva estava lá super feliz. Eva já falava, Adão não, né? Adão não. Mas Eva já falava. Eva já tinha amigas, ela já conversava. Adão não. E aí a Eva estava lá feliz da vida, numa boa, e aí a serpente chega para Eva e fala assim: oi, Eva. Ela, oi, dona Serpente, tudo bom? Tudo bem? A serpente, tudo ótimo, não sei o quê. O que você está fazendo? Ah, eu estou aqui passeando, aqui estou comendo uns troços. O que você está comendo, Eva? Ah, eu posso comer de tudo aqui no paraíso. Você pode comer de tudo? De tudo. E não engordo, né? Porque Deus não é bobo nem nada, que se Eva engordasse nem ia para o paraíso, né? E aí ele virou e falou assim: ah, mas você pode comer todos os frutos? Posso, todos, menos esse aqui. Esse aqui eu não posso, que é a maçã. Por que você não pode comer, Eva? Não, porque, não sei porque Deus não deixa. Aí ele fala: ah, não deixa? Eu sei por quê. Fala isso para uma mulher que você sabe alguma coisa que ela não sabe. Ela já pergunta: por quê? Aí a serpente falou assim: porque se você comer, você vai saber o que é o bem e o mal. E ó, soltou uma fumaça, saiu de cena, e Eva ficou: serpente, serpente, serpente. Desgraçada. Foi embora, e aí Eva ficou como? Ficou em pânico. Por que Eva fica em pânico? Porque fala para uma mulher assim: olha, amor, quando chegar em casa eu vou te contar uma coisa. Se ele não contar naquele momento, ele morre. Né? A mulher mata o homem, mas ele tem que contar. Né? Então, a Eva fez o quê? A Eva ficou tão louca, tão louca, tão louca, que ela pegou a maçã e deu uma mordida. Quando ela deu uma mordida, ela ganha consciência. Ela passa a descobrir que ela é ela passa a ter noção de eu. Ela fala: ó, né? E aí ela olha para o paraíso e faz: ó, gente, que barato que isso dá. E ela vai contar para Adão. Aí ela chega, Adão está lá, né? Porque Adão não falava. Então Adão está lá fazendo alguma coisa que está emitindo um som. Né? Aí Eva chega e fala assim: Adão, querido. Aí Adão só olha para ela e fala assim: você não acredita o que aconteceu. Aí demora mais meia hora na história que eu não vou contar, porque Eva contou o que aconteceu com todos os detalhes. Eu vou encurtar, porque ela era mulher, né? E aí chega para ele e fala assim: e aí apareceu uma serpente e fez eu comer isso. Quando ela mostra isso, Adão fica em pânico, começa a correr, fica em pânico, fica desesperado. Aí Eva fala assim: mas é bom, Adão, dá onda, come. Aí Adão, não, ficou desistindo naquela coisa, come, não come, come, não come. Aí Eva resolveu fazer uma sopa, botou a maçã no meio e deu para Adão comer. E ele comeu e achou que estava uma maravilha. Quando Adão come a sopa, que ele também ganha consciência, ele desperta, olha para Eva e fala assim: Eva, cortou cabelo? Porque pela primeira vez ele teve uma consciência. E aí, o que acontece com os dois? Eva olha Adão era diferente dos outros animais, Adão estava malhado, Adão estava sequinho, porque naquela época não tinha fritura, nem sódio, né? Então ele estava bonito. Eva estava como? Eva estava toda bonita também, entendeu? E aí, pum! E aí, na hora que esse símbolo deles entrar em comunhão simboliza o símbolo da gente produzir conhecimento. Então, Deus, como é que Ele cria a gente? Ele cria a gente para que a gente produza conhecimento, para que a gente ganhe consciência, para que a gente faça o processo de evolução através da consciência daquilo que está dentro de nós. E qual é a maneira que Ele faz isso? Ele encarna você. Quer ver uma coisa? Você consegue enxergar os seus próprios olhos? Se alguém disser que sim, que essa pessoa é louca, tá? Que essa pessoa imagina o próprio olho. Você não consegue, porque se você quiser enxergar o seu próprio olho, você arranca e não vê mais nada, ou você precisa de um espelho. Ah, sabe qual é o nome do espelho de Deus? Encarnação. Deus vai fazer o quê? Ele vai pegar, vai olhar para ver como é que você está, como é que está o seu grau de ignorância. Ignorância, gente, e maldade no Evangelho e no Espiritismo é a mesma coisa. A pessoa só é mal porque ela é ignorante, porque ela não sabe por que ela tem que fazer as coisas nem o que ela tem que fazer. E a pessoa que ganha consciência, que é um espírito de luz, ela sabe, ela tem conhecimento, e tem autoconsciência. Ela sabe para que ela quer fazer as coisas e por que ela faz aquelas ações. Então, para você poder aprender, Deus cria a encarnação. Aí o que acontece? Acontece isso aqui. Você é um espírito, está no nosso lar, feliz da vida, né? Está passeando naquele lago maravilhoso que está, né? Encontra com o André Luiz. Oi, André, vamos ser um amigo de Facebook, né? Porque Steve Jobs também já morreu, então você tem aquele, né? Você tem o seu
sei lá, iCell, né? E você, né, clica com os amigos, tem o seu Instagram, né, lá, maravilhoso, você tá feliz da vida no nosso lar. Aí o seu mentor, que é o seu anjo espiritual, chega para você e fala assim, tudo bom, querido? Como é que você tá? Ai, tô bem, tô curtindo, todo mundo já conheci Michael Jackson, já conheci aqui Whitney Houston, já conheci aqui uma galera muito boa, famosa, já conheci, até Mandela já conheci. Ele fala, nossa, que maravilha, que legal. Então, eu tenho uma proposta ótima para fazer para você. Vamos encarnar. Aí você fica meio naquela assim, porque você já voltou de uma vida meio bichada, né? Que é essa vida mesmo que você tem, que é estranha. Aí você fica pensando, você fala assim, mas encarnar? Ele fala, olha, assim, encarnar é uma coisa legal, porque encarnando, aí ele faz uma propaganda da encarnação. Faz uma propaganda. Aí você fica amarradão. Aí você compra a blusa encarnação, eu vou, aquele chapéu, bandeira, você vai feliz da vida, vai encarnar, conta para todo mundo. Os espíritos de luz, quando você chega para ele e fala, vou encarnar André Luiz fala assim, que legal, nossa, vai com Deus. Quando você vira as costas, ele faz, né? Porque ele sabe que vai dar problema. E aí, o que acontece? Você entra lá num setor chamado planejamento espiritual. Isso é verdade, tá, gente? Você vai para um setor chamado planejamento espiritual para planejar a sua encarnação. Baseado em quê? Em lufas? Não. Baseado no grau de autoconsciência que você tem. E baseado nisso, você começa a escolher a sua mãe, você começa a escolher o seu pai, você começa a escolher o seu padrasto, que eu escolhi tudo isso, né, Clóvis? E escolhi a madrasta também, né? Você começa a escolher o seu irmão. Escolhi o irmão também, né? Você começa, e você não escolhe assim, eu gosto esse eu gosto, aqui, tem um coração, curto todas as suas fotos. Não é assim que você escolhe. Você escolhe assim, Deus olha os teus problemas. E olha alguém que tem um problema parecido. E fala assim, vão juntos, porque um é espelho do outro. Vai. E muitas vezes, essa é que é a afinidade que os espíritos falam, que a gente encarna muitas vezes com os nossos afins. Afim não é você gostar, bater no mesmo canal que a pessoa, não. Você pode ser afim sendo completamente oposto, mas você é afim na mesma loucura da cabeça, entendeu? Então você vem. Aí você começa a escolher a sua família. Olha que legal. A sua família. E da família vai não sei o quê. Tem uma hora que você escolhe o marido, parece que não, mas você escolhe, né? Você escolhe a esposa, você também acha que não, mas você escolhe, né? Essas coisas você acaba vendo por afinidade. Quando você encarna, você materializa o que você precisa viver. E aí você vai vivendo, você vai aprendendo, ou não, ou você vai fazendo aquilo que eu falei. Você vai projetando no outro os seus problemas. Porque você não me dá atenção, porque você não me valoriza, porque você não me ama. Já parou para pensar se você se ama? Cara, se você se ama, você olha para você e fala assim, não, eu me amo. Mas o que tem dentro de você? Dentro de mim tem qualidades e defeitos. Você ama seus defeitos? Se você só ama sua parte boa, você não se ama. E se a gente não se ama, como é que eu quero amar o outro? Se eu não amo a mim, com os meus defeitos, com o jeito que eu sou, como é que eu vou amar o meu próximo? Então, a gente tem que refletir. Só que a gente passa a vida não fazendo isso. A gente ama quem? A gente ama quem é parecido com a gente, né? Ou aquelas pessoas que não mudam de opinião, têm as opiniões parecidas com as nossas. Ou nós amamos aquelas pessoas que muitas das vezes... O que a gente pode colocar aqui? Muitas das vezes fazem as mesmas coisas que a gente, ou pessoas que não contrariam a gente, ou pessoas que contrariam a gente, mas que sempre estão trazendo um esclarecimento para a gente. Essas são as mais evoluídas, né? Que não é muito nosso caso, né? Aqui a gente só gosta daquelas pessoas que são afins nossas. E aí o que acontece? Quando tem alguém que eu odeio, é a minha projeção naquela criatura. E eu não percebo isso. Eu não percebo que o que está no outro, porque quando eu aponto um dedo, 3 apontam para mim. Eu não percebo que eu tenho a mesma coisa que o outro. E às vezes é castrado. Como assim? Eu só não faço, mas eu tenho. Então a gente começa a ter um processo, tá, de quase que ignorância voluntária, né? E a gente faz um monte de coisa e não ganha consciência. Aí quando a gente morre, quando a gente desencarna, o que acontece? Você desencarna, depois você passa por aquela perturbação. Que perturbação é essa, gente? Você imagina que você está aqui, num lugar onde você pisa na balança, dá lá o seu peso. Quando você desencarna, você volita. Você acha que você pode volitar com o peso que você tem? Eu tenho certeza que eu ia cair, ia afundar, assim, se eu pulasse aqui, né? Ou seja, o mundo dos espíritos é um mundo completamente diferente do nosso. Então, você fica, até você acostumar, você tem que, né, dar uma ajeitada, você fica meio perturbado. Quando a coisa centra,
você vai encontrar com seus afins do outro lado, com a sua família espiritual, né? E você vai encontrar com esse mentor, que você pensa no fundo que é um palhaço, que mandou você para uma encarnação, que falou que era boa, mas não era muito. Ele chega para te receber. Oi, meu filho, tudo bom? Você fala, tudo bem. Ele fala, tudo bem nada. Pera um negócio aqui. Tira uma lista de coisas que você deixou de fazer. E aí, ele vira para você e fala, olha, não que eu quero te deixar com culpa, tá? Não é bem culpa que eu quero te deixar. É com vontade de evoluir. Mas não sei se vai dar muito certo, né? Mas, olha, tem algumas questões que você não resolveu nessa existência. Aí você fica pensando, e agora o que vai acontecer? Eu vou para o fogo do inferno? Né? Eu vou encontrar Satã? O que vai acontecer? Eu vou queimar no mármore do inferno? Não, não, não. Deus é muito bom, Ele vai te dar uma nova oportunidade. Você vai reencarnar. Aí já dá até um frio na barriga, né? Porque você pensa que se você vai reencarnar e vai remir seus erros, quem vai vir na tua família? Vou desenhar aqui para você quem vai vir na tua família. Quem é esse? É aquela pessoa que você detesta, que estava na listinha ali, né, com asterisco, essa aqui ainda foi a pior. Você pensa que você vai vir com isso. Aí você já começa a ficar meio nervoso, você fala, não quero, não quero, não quero. Aí o que acontece? Aí seu mentor vira para você e fala assim, não, mas vai ter uma bonificação. Vai ter uma bonificação. O que vai ter aqui? O véu do esquecimento. Como assim véu do esquecimento? Quando você encontrar com ele, você não vai lembrar que ele é isso. Aí você fala, mas eu vou gostar dele? Aí o seu mentor fala, vai gostar. Vai gostar. Aí você acha que vai rolar uma mágica. Aí você reencarna, do zero. E vocês já perceberam que quando a gente reencarna, né? Já perceberam como todo mundo fala assim, eu lembro, é verdade. Né? Mas vamos lá. Mas vamos colocar aqui. O que acontece quando você reencarna? O véu de esquecimento, ele faz com que você tenha uma evolução ontológica dentro da barriga da sua mãe. Se você olhar para as fotos dos embriões da barriga da mãe, você vai ver que o embrião já foi o quê, gente? Gato, cachorro, periquito, papagaio, pombo, né? Tudo na barriga da mãe até virar pessoa, né? Já teve rabo. É como se você apagasse mesmo o ego, apagasse a consciência para vir de novo zerado e falar assim, vai! Só que qual é o problema disso? Que o teu mentor não te contou, porque senão você não vinha. O problema é que tudo que você vive fica guardado no seu inconsciente. E como que isso é guardado no seu inconsciente? Através de uma coisa que a gente chama de complexos. Então, funciona assim. Aqui está a sua consciência, tá? Você está vivendo aqui todas as coisas. Essas coisas são atraídas para o seu inconsciente e são arquivadas em forma de complexos emocionais. Tá, Cristiane, o que tem a ver? E o que tem a ver que o teu mentor não te contou o que ele vai fazer com esses complexos emocionais? Na hora que você vem com o véu de esquecimento e o demônio que eu desenhei aqui para vocês, vou botar ele aqui de novo, porque ele vai fazer parte da nossa história. Na hora que vem aquela que você encontra, aquela pessoa que você esqueceu, então ela não está assim, tá? Ela está assim. Tá? Caso ela seja do sexo feminino, tá? Se for do sexo masculino, aquela gravatinha linda. Você olha, você não vê na hora, mas isso aciona o seu complexo. E toda vez que a gente tem um complexo, o complexo toma, gente. Então você vai gostar dessa pessoa, só que você vai gostar dela no começo assim. Você vai cumprimentar ela. Oi, tudo bom? Só que o seu beijinho com ela vai ser assim, ó. Você não sabe por quê? Aí você vai virar para o seu parceiro e vai falar assim, você não acha que ela tem uma coisa? Aí você fala, aí o seu amigo que não tem complexo com a pessoa que você odeia vai falar assim, nossa, ela é super legal. Você fala, não sei, mas tá que a pulga aqui atrás da minha orelha dizendo que não é bem assim que o barco corre. E vai colocar essa pessoa de uma outra forma na sua vida, para que você possa vê-la de uma outra maneira. Só que o bate forte o tambor aqui do seu complexo vai querer tic-tic-tac, entendeu? Então, na hora que você encontrar com ela, vai bate forte o tambor e seu coração tá assim, eu quero tic-tic-tic-tic-tac na pessoa. Você vai querer bater na pessoa, matar a pessoa, esganar a pessoa, só que de um jeito diferente, você não vai saber.
né? Ou aí você vai começar com esse processo. Você vai lá, até uma hora que você consegue ver ela de uma outra forma e realmente você arranca os chifres dela, entendeu? E você consegue ver ela de uma outra forma quando você ganha consciência e descobre que essa pessoa apareceu na sua vida para dizer que o que você vê nela, você não vê em você. Só que isso dói. Por quê? É o processo de autoconhecimento. Então, o véu de esquecimento é necessário, porque imagina que se essa pessoa que você chamou de demônio tivesse te matado na outra vida. Você está linda, maravilhosa, acaba de vir para a encarnação, de repente você nasce, quando você olha para sua mãe, você fala, peraí, foi você que me matou na outra vida? Sabia, cara, sabia que foi você, cara. Olha que loucura, você não sabe o trabalho que você me deu. Né? Imagina que não é assim, gente. Né? Você cria um processo. Então, as desavenças e as afinidades vêm do nosso passado. E o véu de esquecimento é muito importante porque você pode ver um inimigo de uma outra forma. Porque Deus proporciona para você uma outra cultura, um outro tempo, uma outra família, uma nova disposição das coisas que vai fazer com que a gente possa enxergar de uma outra maneira. E isso é muito legal. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente encarna, mãe e filhos, né, o pai e filho, eles encarnam com o complexo do poder. O que é o poder? Por que você acha que o seu filho... Por isso que eu falei para se tomar cuidado quando ela chama as crianças de 12 anos para trabalhar no som. Porque a criança, gente, dos 6 anos aos 12, ela está malcomunada com quem? Com a 666. Ela tem um negócio dentro dela. É aquele momento em que a criança te questiona, que a criança quer botar fogo na casa, que a criança testa os teus limites, que a criança fica... Porque ela está começando a ganhar personalidade, começando a ganhar eu. E quando você tem eu, você é dono do seu próprio nariz. É por isso que a criança mente às vezes. Não é porque ela é satânica do mal. É porque ela quer ser dona do que ela faz. E quando ela é criança, quem é dona do que ela faz? É o pai e a mãe que está mandando. Então, a criança começa a querer ter poder. Só que alguns adultos não saíram dessa fase, continuam querendo degladiar poder com os pais. Como é que acontece isso? Quando você começa a criar problemas de afastamento, quando você não olha na cara do seu pai, quando você não fala, quando você acha que seu pai te humilha, que a sua mãe te maltrata, que não sei o que, quando você começa a criar essa história... na nossa cabeça, é o pai e a mãe que a gente cria dentro da nossa cabeça, na verdade, não é nem os pais fora, é uma questão nossa. E quando a gente não consegue trabalhar, muitas vezes, se os dois lados têm isso, pode acontecer o oposto. Na outra vida, você vem mãe do seu próprio pai, mãe. Né? Você começa a ter uma outra maneira de lidar com isso, para que você aprenda que poder não é você degladiar com o outro, mas é você saber sobre si mesmo. Então, tem várias essas histórias que a gente vê de reencarnação, que existem aqui, né? Se vocês têm que... gente, tem 3 histórias que vocês não podem morrer sem ler, tá? Porque vai chegar lá, vai contar no seu histórico, o mentor vai dizer, e nem leu isso, né? Você vai ter que voltar só para ser espírita para ler de novo. Né? Que são as histórias de Emmanuel, que é muito legal, né? Que é há 2000 anos... Nessa ordem, há 2000 anos, Ave Cristo e Renúncia, que é a história de Emmanuel aprendendo as coisas na encarnação. E como que as coisas vão mudando. No livro, por exemplo, há 2000 anos, o senador como é que é o nome dele mesmo? Públio Lentulus. Esses vão passar na prova. Públio Lentulus, por exemplo, ele foi Emmanuel. E Chico foi a filha dele, Flávia. Não, Lívia era a esposa. Eu que vou passar na prova. Né? Flávia era a filha dele. E em outras encarnações vai aparecer essa mesma configuração. Emmanuel e Chico, só que de outras maneiras. Vai aparecer, às vezes, Emmanuel, escravo de Chico, vai aparecer Chico que casou com um amigo dele, que nessa vida foi Haroldo Rocha, vai aparecer várias formas. Arnaldo Rocha, esse eu não vou passar na prova, não. A Regina vai passar com 10. Né? Então, o que a gente começa a perceber? Que essas estruturas novas têm que acontecer. Agora, imagina se você vai nascer uma outra vida para casar com seu próprio pai. Deu um embrulhinho só de você pensar. Ou você vai ser, sei lá, vai casar com a sua irmã. 2 embrulhinhos. Então, assim, é melhor você ter o véu de esquecimento. E aí tem alguns espíritas que são meio fofoqueiros, que quer ficar sabendo que eu fui na outra vida, Esses espíritas, gente, eles têm que o mentor tem que aparecer na frente deles e dar um safanão neles, entendeu?
Por quê? Porque se tem o véu de esquecimento, tem uma razão de ter. Né? Porque Deus não colocou isso para falar assim, não, é só para dar um mistério. Né? Não. Se colocou o véu de esquecimento, colocou o véu de esquecimento porque tem uma razão. Você não precisa saber quem você foi na outra vida. Ou o que você fez ou deixou de fazer. Você tem que saber dos seus problemas que estão aparecendo nessa vida. Porque os problemas dessa vida foram os problemas da outra vida. Agora, se você corta o véu de esquecimento e descobre da onde originou esse problema, às vezes você descobre uma coisa tão horrorosa que você não aguenta. E aí você perde uma oportunidade maravilhosa de trabalhar porque você foi lá e rompeu o véu de esquecimento. Só que esse véu de esquecimento pode ser rompido de uma outra forma. Quando você desencarna, você lembra de tudo. Alguns espíritos, porque tem alguns espíritos que não fizeram autoconhecimento, então eles são muito apegados na personalidade deles. Então, quando desencarna, eles continuam achando que eles são aquilo e esquecem das outras vidas. Mas, normalmente, a gente lembra de outras existências nossas. E aí a gente pode tomar a forma que nós gostaríamos de aparecer ou de ser. Vou dar um exemplo de Joana de Ângeles. Essa foto que vocês veem de Joana é uma mistura, tá? Porque quem foi Joana? Ela foi Juana Inês de la Cruz, que foi, né, na época de Jesus, que teve com ele, que falou lá com ele. Oi? Joana de Cusa. Juana Inês de la Cruz, ela foi no México, que foi a segunda, né, a outra encarnação dela, que ela foi uma freira, né, uma monja, a Sora Juana Inês, que era como se fosse uma madre superiora, extremamente inteligente, a primeira poetisa, a primeira feminista, tá lá. Né? Aliás, ela é até moeda no México, né? Depois ela foi Clara de Assis, não nessa ordem, Clara foi antes de Juana Inês de la Cruz. Clara de Assis, e por último ela foi Joana Angélica, a mártir da independência na Bahia. Então, essa aparência dela é a mistura. Segundo Divaldo, ela se apresenta para ele com a feição de Juana Inês de la Cruz, um pouco mais jovem, mas o manto azul não é de Juana Inês de la Cruz, vai lembrar Joana Angélica, lá na Bahia. É isso? Ah lá, ela também conhece Joana, ela pode dizer para a gente se é ou se não é. Né? Então, é um mix, mas ela tem acesso a todas as vidas dela e não fica louca por conta disso. Né? Então, é importante, quando mais evoluído a gente ficar, mais a gente pode ter acesso em vida das nossas outras vidas, sem que isso nos atrapalhe. Mas isso só é positivo se você tem autoconhecimento. Porque vamos supor que você agora descubra que você foi Napoleão Bonaparte. Sinceramente, você vai ficar feliz? Não. Uns vão falar assim, mas pô, foi Napoleão, né? Quem tem complexo de superioridade vai se achar. E aí vai andar na rua como se fosse Napoleão Bonaparte. Mas nessa vida quem ele é? O Zé das Couve. Mas vai andar com Napoleão Bonaparte, entendeu? E se você descobrir que você não foi nada demais, foi uma pessoa xixelenta, foi, né, uma pessoa que, sei lá, você foi um assassino na outra vida, o que vai acontecer nessa vida com a sua oportunidade de trabalho? Você vai ser tomado por um complexo de inferioridade e não vai conseguir fazer nada nunca. Porque você sempre vai se ver como um assassino, nunca vai se dar uma chance de ser uma outra pessoa. Então, o véu de esquecimento, ele tem essa finalidade, fazer com que nós possamos olhar para as coisas de uma outra maneira, mas os problemas a gente continua carregando. E se a gente, né, não tivesse o véu de esquecimento, por exemplo, e esquecesse dos problemas, a gente não teria continuidade da vida. Né? A reencarnação, ela também, o véu de esquecimento, ele não é total de esquecimento, né? Porque a gente sente empatia pelos outros. Todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência de você conhecer uma pessoa, conversar com ela 5 minutos e parece que foi 10 anos. Todo mundo, gente, eu tenho mesmo. Tem, né? Todo mundo, e virou aquela sua amiga irmã ou amigo irmão que você trocaria até a pessoa da família por ela. Entendeu? Aquela pessoa que é o demônio que encarnou na sua família, você trocaria por ela, né, gente? Normalmente, às vezes, vem como sogra, né? Às vezes vem como cunhado, às vezes vem como irmão, às vezes vem como sei lá o quê, entendeu? Mas vem. Então, o véu de esquecimento não é total do esquecimento. Por isso que o nome é véu, não é muralha, né? Senão ia ser muralha do esquecimento, que aí daria amnésia mesmo, entendeu? Mas é véu do esquecimento. Você sente o que você acaba lembrando disso aqui, ó. Quer ver outras coisas que fazem você perceber que é véu do esquecimento? Quem aqui já teve experiência de viajar para um país ou para um lugar diferente e conhecer o país igual a palma da sua mão?
Você vai e você fala, gente, tô em casa, né? Né, David? O David está fazendo assim, que com certeza ele já foi, né? E você está em casa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu tenho que dar, porque é um exemplo ótimo da Iraci. Vou dar, gente. Uma vez fomos nós fazer uma viagem para Tiradentes. Né? E aí tinha um guia que levava a gente para mostrar os lugares. Aqui foi não sei o quê, aqui foi não sei o quê, aqui foi não sei o quê. Aí tá lá o guia todo pompo, mostrando. Aqui foi a casa da fulana de tal, não sei o quê. Daqui a pouco ela aqui. Não foi, não. Aí a gente só olha assim para ela. Tipo, como ela? Não foi, não. Não, não é aqui, não. Não é aqui sim, não, não é aqui, não. Não, é aqui. Não, aí ela rolou um bate-boca, daqui a pouco, né, quem ganha sempre é a mulher, ela catou pela mão e fez um caminho totalmente louco, quase que a gente entrou num beco, a gente pensou, foi ser assaltado, perdi a vida, né? E sai, não, é aqui a casa da fulana, essa é a ponte tal, essa é a casa não sei o quê. E aí o guia, é verdade, é mesmo, é assim mesmo. Aquela cara, né, de jacu, né? E aí, como é que você sabe? Ela faz essa cara, ó. Né? Porque na época, imagina só, gente, na época meu pai nem era espírita, imagina ela falar, é o véu de esquecimento. Que não ia entender nada, né? Ia até exorcizar a mulher, aquela coisa muito louca. Mas é isso, gente. Você acaba reconhecendo lugares afins, pessoas afins. E isso é a parte boa que traz para a gente do véu de esquecimento. Mas o que é meio complicado para a gente são esses complexos que a gente vai ter que trabalhar quando a gente encontra os nãos afins. Então, para que a gente possa trabalhar com o véu de esquecimento, é sempre importante saber que o seu maior vamos colocar assim, a maior certeza que você tem de que aquilo foi real, se foi de outras vidas, se não foi, não importa, mas que aquilo é real, é você ser fiel ao que você sente, ao que você acha, ao que está dentro de você e trabalhar em cima daquilo. Né? Sempre tentando compreender, sempre tentando entender e dar uma razão para aquelas coisas que estão acontecendo. Né? É isso que o véu... Eu achei que você fosse... Ah, tá. Enfim, que ela não mostrou nem a plaquinha dos 5 minutos, né? Já acaba assim, né? Mas, enfim, é isso. Então, que a gente possa fazer esse tipo de pensamento para nós, né? Que a reencarnação, de fato, ela existe. O véu de esquecimento é importante para que a gente possa ter essas novas oportunidades, né? De trabalhar velhas coisas de uma maneira nova. E para a gente poder encerrar, eu vou fazer o link disso com a parábola de Jesus, do homem, do tecido novo e do remendo. Ele fala o seguinte, não se deve fazer remendo, né, remendo em tecido velho, com tecido novo. Porque o tecido novo, as tramas são fortes, mas o tecido velho, as tramas são fracas e o rombo é maior ainda. Ou seja, não adianta você querer, às vezes, consertar aquilo que em você é muito traumático. É importante que você tenha uma outra experiência para você poder esquecer e ver ela de uma outra ótica. Esse é o princípio da Gestalt terapia. Esse é o princípio que a gente começa a perceber de uma terapia mesmo, de você olhar diferente para as coisas e olhar sempre tentando procurar o para que aquela coisa apareceu na sua vida. Porque esse é o sentido. Para que fulano está na minha vida? Para que essa família está? E não quem eu fui, o que aconteceu. Não interessa. O importante é aqui. Para Deus, o único tempo que existe é o presente. Para Deus, o seu passado está acontecendo no seu presente. Porque se você leva de uma vida para outra o que você aprendeu, qual é a diferença de ter acontecido lá ou estar acontecendo aqui? Você não continua carregando? Portanto, é presente. Então, que nós possamos focar no nosso presente, no caminho de autoconhecimento, fazer essa imersão e resolver essas questões. E não mais achar que são as pessoas que são os nossos problemas, mas nós mesmos, que projetamos nas pessoas, através da encarnação, o que nós não temos capacidade de enxergar em nós mesmos. E essa, eu acho que fecha aqui o nosso tema. Agradeço a todos, tenham uma boa noite. E a gente continua com os cursos mais daqui a pouco, né? É isso aí, gente. Obrigada.